Uma boa noite a todos os nossos caros amigos ouvintes, né? Que já estão aqui na web. Muitos navegando no Facebook, né? Olhando as páginas, olhando os comentários, vendo as últimas notícias. E eu quero dar início, né, uma live que eu pretendo realizar agora como parte desse legado, né, desse assunto que nós temos trazido para você, que é o sumo sacerdócio, né? Nós já trouxemos para você dentro do compêndio, do grande contexto que é o sumo sacerdócio, né? Toda uma pré-estrutura para você entender que o sumo sacerdócio ele é a indicação do Hamashia para exercer todas as condições e todas as constituições das mesmas condições em todos os parâmetros que envolvem o que é o sacerdócio, né? Já foi mostrado para você que ele é o filho do levirato, né? O filho que Deus deu para resgatar o nome de uma humanidade que perdeu o seu nome. Já foi mostrado que ele é o esposo que se propôs a mudar a história, né, daquela mulher que estava sob uma sentença de morte, contra todas as perspectivas de uma sociedade que implacavelmente a condenaria. Nós já vimos, né, que ele é o construtor da geração da adaga, que é a indicação dentro do plano migratório dos filhos de Adão, ali no território que foi estabelecido por herança, que foi estabelecido para a habitação dos descendentes da geração adâmica, né? E que nesta mesma indicação de migração é constituída, é indicada a ferramenta que vai ser usada no santuário pelo sacerdote para imolar o cordeiro e para fazer a aliança com os homens que são levados ao templo no que era realizado como circuncisão. Hoje eu quero entrar, né, já dentro de uma outra esfera que não foge ao que é o sacerdócio, um assunto muito polêmico, inclusive dentro da atualidade, particularmente para mim é um dos mais importantes nesses últimos tempos. Nós vamos falar sobre o apostolado de Cristo, né? Cristo, ele era o sumo apóstolo. As pessoas não têm um entendimento, muitas vezes não têm um conhecimento do que é um apostolado. E hoje nós vemos aí, sob todas as condições, os homens constituindo apostolado, constituindo, né, uma identidade apostólica diante de um povo, sem muitas vezes esses mesmos homens saberem o que é um apostolado, né? E para nós entendermos o que é o apostolado, nós precisamos... Deixa eu botar aqui uma música bem leve, né, para a gente já dar início a tudo isso. E os homens, eles não têm um conhecimento do que realmente é o apostolado, né? Então eu vou fazer hoje o que eu sempre faço, eu vou contar uma bela história, sem fugir do que as Sagradas Escrituras falam, mas com uma fundamentação de um conhecimento que muitas vezes fica subliminar dentro das Sagradas Escrituras. Eu quero ler com você um texto que está numa das cartas que foi escrita aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11,
Do versículo 12 a seguir diz assim a carta que foi escrita e endereçada à igreja que estava em Corinto. O que faço e seguirei fazendo tem o objetivo de não dar oportunidade aos que procuram ocasião de serem considerados iguais a nós nas obras de que se orgulham. Portanto, tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Essa é uma versão, você vai encontrar na versão da Bíblia da King James, né? Você vai encontrar também em algumas versões da João Ferreira de Almeida. Você vai encontrar na Revide e Revisão, né? Então há algumas versões bíblicas aí que vai estar sendo posta a palavra de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 12 até o versículo de número 14 dessa forma. O que é o apostolado? Cristo é o sumo apóstolo. Foi enviado como um sumo apóstolo para eleger uma comitiva apostólica, para que essa comitiva apostólica fizesse a proliferação, ou a constituição das 12 portas que restavam ou que faltavam ser acrescentadas na construção do grande santuário que por Deus foi idealizado em períodos imemoriais. A cidade sagrada, a Jerusalém que vai descer do céu, ela tem 12 portas, E essas 12 portas, que são 12 pérolas, elas são segredos que estavam reservados dentro de cada um desses ministérios apostólicos e que foram dados como legado para a humanidade, que, como eu já cito em algumas mensagens aí, nós já fizemos uma preliminar da geração da adaga, e nós somos a geração da ponta da adaga, aqueles que cruzaram o mar de sangue, que a partir dali é que começa a narrativa da história da redenção. O apostolado, ele é uma grande reserva de informação que é delegada a um dispenseiro, e que esse dispenseiro ele passa a ser devedor desse ministério, que não é um ministério que é dado para todos, mas aqueles a quem Deus elege, indicando essa eleição através de um povo que identifica, coisa que hoje eu nunca vi acontecer, Há apóstolos do nosso período, do nosso tempo, mas os genuínos apóstolos do nosso tempo não estão reconhecidos, não são reconhecidos pelo povo. Por quê? Porque não existe unção apostólica. Não existe, o fulano tem unção apostólica. Não existe, biblicamente, e nem dentro do conhecimento do cânon sagrado, você vai entender sobre unção apostólica. Não existe a determinação da unção apostólica. O que existia era a unção sacerdotal, que era realizado no sacerdote quando ele inteirava 16 anos, que ele era chamado, que ele passava pelo bar mitzvah. Se ele fosse da linhagem dos levitas, ele era ali, existia um prelúdio da unção que ele ia receber quando ele inteirasse 29 anos, 7 meses e 8 dias. Então, quando ele participava do bar mitzvah, que ele era recebido dentro da família, como alguém que ia ter voz na casa, e que, sendo filho de um sacerdote, ele passaria, a partir da celebração do seu bar mitzvah, ele ia passar a ser parte também do ofício do pai no templo,
porque ele era levado depois dessa celebração ao templo, né? Ele era levado ao templo para ajudar, né? Ele ia aprender o ofício que o pai tinha. Nós vamos falar sobre o sacerdócio. Nossa mensagem de hoje não é o sacerdócio. Talvez a próxima mensagem que vai vir agora, nós vamos falar sobre o sacerdócio ou o ofício sacerdotal no santuário, que é parte dessa imagem construída que nós temos da grande revelação do que é o exercício sacerdotal. Mas, por prévio, você já tem que entender que a imagem que nós temos do sacerdócio no templo é uma imagem panorâmica da multiforme atividade sacerdotal que era exercida sobre inúmeros parâmetros, né? Como nós já começamos a ver dentro de todas as mensagens que estão aqui na minha página, que você pode, né, olhando aí na página do Francisco Almeida, você assistir todas as mensagens que nós já temos falado a respeito da constituição do sacerdócio ou do sumo sacerdócio. Então a unção, ela era realizada na vida do sacerdote quando ele era apresentado à família para ter voz, mas o fechamento dessa unção só acontecia quando ele inteirava 29 anos, 7 meses e 8 dias, né? Que era quando ele ia ser recebido no templo para agora iniciar a sua vida sacerdotal diante de um povo que no dia da sua apresentação, todas as pessoas que estavam no templo para fazer apresentar os seus sacrifícios a Deus, o templo era fechado por um momento, né? O templo ele era fechado pela metade do tempo do exercício dele, que era exatamente meia hora. E quando as portas do templo elas eram fechadas, especificamente a Formosa, né? O povo ficava na parte externa do templo, que é ali entre o primeiro e o segundo portão, que era o grande alpendre de Salomão, e aquele sacerdote que ia ser apresentado para iniciar o seu ofício, tal qual lá, né, com 12 anos de idade, ele no lugar santo, né, ali entre o pórtico e o altar, que o pórtico era a entrada da porta, e o altar, porque entre o pórtico existia o pórtico e o altar era uma distância. Entre o altar e a porta e a entrada do Santíssimo já era outra distância. Então, entre o pórtico e o altar, ele ia ficar nu, e ele ia ser avaliado pelo seu pai e por 2 sacerdotes que faziam parte do serviço do templo. O sacerdote que tinha apresentado na hora anterior do pai dele e o sacerdote que ia começar a apresentar depois do horário que o pai dele deixasse de apresentar, né? Depois que o pai dele parasse de apresentar, um outro sacerdote ia entrar para realizar o seu turno. Então, os 2 sacerdotes que faziam ali a cobertura da intercalação que o pai dele exercia, eram os homens que iam avaliar aquele rapaz, que de certa feita já era até um homem casado, né? E ele ia ficar nu para eles olharem se as mãos dele eram proporcionais com o corpo, para eles olharem se a orelha dele não estava furada, ou se ele não tinha nenhum olho furado, e olhar os dentes, iam olhar os testículos, eles pegavam no testículo, para saber se o testículo não tinha sofrido nenhuma deformação, olhavam o pênis para saber se o pênis não tinha sofrido nenhuma deformação, olhavam os dedos, as mãos, ele ia ser avaliado como cordeiro, porque um sacerdote estava sendo apresentado para realizar a obra no santuário, e aquele sacerdote tinha que ser perfeito. Então, aí, né, depois de todas essas condições, nós vamos falar sobre isso, ele era ungido. Da mesma feita, um rei.
O rei, quando ia ser chamado para o ofício de rei, ele era buscado pelo profeta mais honrado do país, debaixo da direção de Deus, ou quando a tutela do reino era transferida para um filho, era chamado o profeta e um sacerdote do santuário, para fazerem, ali a ritualística da unção que ia ser derramada sobre aquele rei, quando ele era apresentado na presença do povo. A vida de Davi, ela tem a mesma imagem constituída da eleição sacerdotal, porque ele foi ungido com 16 anos, que era a época em que o menino ele era ungido para ser apresentado dentro da família para ter voz, e após, ali aqueles longos anos, porque Davi também assume, ele assume o trono, ele passa a ser reconhecido, pelo povo como rei com 23 anos. Com 23 anos. Mas Davi só assume genuinamente o trono com 30 anos de idade. Então, a unção apostólica, ela não é mencionada na Bíblia. O que você vê é o Yeshua, o Hamashia, eles separando os seus para exercerem a chamada apostólica, e isso foi feito diante de um público. Por quê? Porque quando Deus ele elege um apóstolo, um homem que vai servir de testemunha dos grandes feitos de Deus e que vai portar uma autoridade que nós vamos falar hoje, quem identifica a autoridade que está sobre ele é o povo. Quem elege o apostolado é o povo. Não é o camarada que vai dizer eu sou um apóstolo, ou fulano me ungiu, agora eu sou apóstolo. Não, você não vê Jesus ungindo apóstolos. Jesus traz homens do meio do povo, muito conhecido ali no meio daquela sociedade, aqueles homens eram, e que após começarem a sua caminhada, ali um prelúdio de uma caminhada, e apresentar um empenho, e esse empenho ser reconhecido pelos homens que viam que Deus mesmo, ou o próprio Jesus, os estava chamando, o reconhecimento do público ou do povo foi quem deu a fundamentação para o reconhecimento apostólico de cada um dos chamados. Quando nós vamos estudar sobre o apostolado, a única janela, não existe mais do que essa, meu irmão. Se alguém chegar trazendo para você uma doutrina de um apostolado que não tenha essa fundamentação que eu vou dar para você aqui, ela não é uma fundamentação bíblica, porque quando você vai estudar o quíntuplo do ministério, a Bíblia diz que ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para doutores e outros para evangelistas, para que assim se fizesse a preparação do corpo. Então, existe uma hierarquia de autoridade delegada que nasce no apostolado. E como é que se entende o apostolado na Bíblia? Quando nós vamos entender o que é o apostolado de Cristo, você tem que entender que o apostolado, ele é uma delegação realizada por um rei. Ele não é uma delegação autorizada por um profeta, como era feita para o sacerdote, como era feita na unção de um rei. Não era a unção realizada para a consagração de um sacerdote que ia exercer um trabalho no santuário, não. O apostolado, ele é um exercício paralelo ao que... É um exercício paralelo ao que o próprio ofício no templo era. Só que a identificação do apostolado, quem tem é o povo.
você olha para toda essa cortina dos apóstolos de Cristo, que você vê os 12 apóstolos, o apóstolo que estava mais preparado, ou que de certa forma tinha as prerrogativas para ser um genuíno apóstolo, reconhecido pela mística da chamada real, o único que tinha ali prerrogativas para ser apóstolo era Judas, o Iscariotes. Por quê? Porque o apostolado, ele era um ofício que era realizado à casa real. Quando um rei que estava na sua consagração de realeza, ele era posto para iniciar o seu trabalho de governo, e se ele não estivesse agradado, dos servos que estavam à sua volta ali, ele tinha que fazer algumas modificações na administração real. E uma das coisas mais importantes em todos os reinos era o tesoureiro real. O tesoureiro real era o que garantia o sono do rei. Quando Deus fundamenta ali a realeza através da linhagem de Davi, nós começamos a ver o nascimento, de um reinado que teria as suas constituições aos mesmos moldes dos reinos paralelos. Por quê? Porque todo reino, todo e qualquer reino que existia na época em que os reinos eram gestados por reis, estes reinos, eles viviam em conformidade com as crenças que eram introjetadas dentro da cultura do seu povo. Então Israel não seria diferente. Então, para se ser um tesoureiro, o tesoureiro, ele precisava ser alguém a quem o povo amasse, porque ele era a maior vitrine do rei dentro do país. Quando existia um tesoureiro que ele era um homem a quem o povo amava, esse país ia muito bem e as pessoas tinham segurança de que eles teriam um auxílio que via da casa real. Então, para ser tesoureiro, tinha que ter três prerrogativas, três bastante importantes, que são as três que regem o apostolado. A primeira prerrogativa, principalmente dentro do reino de Israel, que foi um povo que trouxe muitas leis advindas do sacerdócio, era que para ser tesoureiro, esse homem que ia ser indicado à tesouraria, ele tinha que ter vindo de uma família humilde. Ele não precisava vir da extrema pobreza, mas ele teria que vir de uma família humilde. Ele tinha que vir de uma região onde as pessoas cresceram, ou ele tinha que ter uma identidade de um menino que andou com os pés no chão, que conheceu ali as origens do seu povo, que sabia quais eram as dores anuais referente à ausência do auxílio. E esse menino, que nasceu ali debaixo de uma cortina de humildade, ele seria alguém que se identificaria com o seu próprio povo. Ele não teria dificuldade quando ele viajasse pelo país, porque era isso que ele fazia. Ele não ia ter dificuldade em chegar na casa de um pobre, e se sentar na mesa aonde não existia uma pedra lavrada ou um banco feito de pedra com uma mesa de mármore, como existia na casa real, aonde ele costumeiramente comia com o rei, porque ele era o homem de confiança da casa real. Ele não teria dificuldade em se sentar num chão de barro e comer dentro de uma cuia feita de barro queimado, Ele não teria dificuldade em dormir no chão, sentindo o cheiro da fumaça da lenha que estava sendo queimada do lado.
aquilo ali para ele seria a certeza da nostalgia, das suas origens, coisa que traria ao seu coração extrema alegria, né? Estar junto com o seu povo, podendo fazer algo por eles. Então, a primeira prerrogativa que um tesoureiro real tinha que ter era que ele tinha que nascer no berço da simplicidade. A segunda prerrogativa era que, mesmo sendo alguém que nasceu no berço da simplicidade, ele precisava exercer aquilo que lhes foi dado por legado divino, né? Quando se tratava do aprendizado das leis que eram realizadas no templo, porque sendo pobre, ou sendo rico, ou sendo miserável, qualquer que fosse a classe das famílias dentro do reino, os homens tinham a obrigação de subir ao templo 3 vezes por ano para aprender a lei de Deus. Então, esse tesoureiro, ele tinha que ser um exímio conhecedor do direito sagrado. Ele tinha que ser alguém extremamente conhecedor da lei do santuário. Isso aí era algo que era inerente. Tanto que quando o rei, ele ia se aconselhar para saber a quem elegeria tesoureiro, os sacerdotes que tinham um certo controle sobre o conhecimento das famílias no país, porque estavam espalhados nas cidades que haviam dado a eles como herança, eles tinham relatórios da idoneidade dos grandes homens vindos de famílias pobres. Porque era interesse do sacerdócio que as famílias estivessem acolhidas pela casa real. Então, na mesa de indicação de quem seria o tesoureiro real, havia a palavra também dos sacerdotes que conheciam as famílias que estavam espalhadas na terra. Havia o testemunho a respeito de alguém no seio do país que, mesmo tendo nascido dentro de uma sociedade pobre, ele trazia no seu espírito a grandeza de um grande líder, inclusive com as prerrogativas de um grande sacerdote. Então, esse tesoureiro, ele precisava ser um grande conhecedor das Sagradas Escrituras. Ele precisava ser um grande conhecedor das 613 leis que estavam dentro da vara de castigar, do cânon, E ele precisava conhecer todo o legado dos profetas. Afora que ele tinha que ser alguém que conhecesse, também as leis da casa real, porque haviam leis paralelas emitidas pela casa real referente à cobrança dos tributos, das colheitas que o povo fazia, porque todo mundo pagava impostos. Então ele tinha que ter esse conhecimento, de como funcionava a casa real, de como era gestada a entrega dos tributos. Ele tinha que ter um conhecimento de em que período os arrecadadores poderiam passar pelo país, exatamente por ter nascido numa família humilde e por ele saber o tempo em que os arrecadadores passavam, porque existiam tempos de geada, onde não havia produção. Então, a humildade, o berço da humildade dele, onde ele nasceu, dava a ele elementos substanciais para conhecer o próprio direito que a casa real tinha sobre as arrecadações, mais do que filhos que nasceram dentro da casa de homens que tinham muitas propriedades e que não conheciam no dia a dia a maneira como se gestava a relação das famílias com o templo e com a casa real. Então, a segunda prerrogativa de um tesoureiro era ele saber lidar com a casa real, com o templo, e saber lidar
com as necessidades da sua própria casa. A terceira prerrogativa, que foi a que faltou para Judas, né? Ele tinha que ser alguém disposto. Ele tinha que ser alguém que estivesse disposto a ferir os ombros. Ele não poderia ter nascido num berço de humildade, né? E depois de ter nascido naquele berço de humildade, e ele, mesmo sendo um grande conhecedor do direito sagrado, mesmo sendo um grande conhecedor das coisas da casa real, ele não poderia esquecer a grande responsabilidade que estava sendo lançada sobre ele. Quando se elegia, quando se encontrava alguém com grande potencial no meio do povo, nascido num berço de humildade, com extremo potencial de conhecimento do direito sagrado, com extremo potencial de administração, porque muitas vezes era alguém que administrava a casa de seu próprio pai. E este rei, antes de fazer, né, aqui que está o segredo do apostolado, antes dele apresentar aquele homem ao povo, era feita uma grande consulta, ou ele mandava pessoas para ir ouvir o que era que o povo estava falando a respeito daquele homem, ou daquele que era um dos pretendentes. Existia um grande plebiscito público, e as pessoas, elas iam dizer de quem eles jamais iriam se agradar se fosse um tesoureiro real. E debaixo dessa intendência, sabendo o rei que o povo precisava de alguém em quem eles pudessem confiar, né? Alguém a quem também um rei iria confiar, no dia da apresentação do tesoureiro, ele era levado para frente da casa real, né? E ali, a casa real tinha um grande patamar de escadas, né? Na casa real, o palácio real, tinha um grande patamar de escadas, e abaixo daquelas escadas, lá embaixo, em Jerusalém, no final das escadas, lá embaixo, ficava a grande tesouraria do país, que era um prédio feito de pedras, né? Como qualquer repartição pública, onde existiam centenas de escrivãos aos serviços daquele tesoureiro, escrivãos esses que tinham os livros caixas de toda a produção do país, eles tinham um censo de produção, eles tinham uma estimativa de quais foram as famílias que produziram mais, de quais foram as famílias que produziram menos, de quais famílias em quantos anos não está produzindo tão bem. Eles tinham ali dados a respeito de mortes dessas mesmas famílias, em que lugares do país era mais frequente ter pragas. Então a tesouraria, ela era o lugar aonde a coisa acontecia. Então o rei tinha que chamar alguém que ia se tornar alguém da sua extrema confiança, mas alguém a quem o povo iria amar. E aí, no dia da apresentação, aquele jovem vindo de uma família pobre, era trazido para a presença do público vestindo uma das capas reais. O rei vestido com a sua roupa real, né? E a sua coroa, e aquele jovem vestido com uma das túnicas do rei, para mostrar o nível de autoridade que ele estava recebendo. Ele não trazia uma coroa na cabeça. O que ia ser posto diante do povo, na cabeça dele, era a lâmina da espada do rei.
para ele entender o peso da responsabilidade que ele estava tendo com o rei. Por quê? Porque aquela responsabilidade, por aquela mesma espada que estava o consagrando diante do povo e delegando a autoridade do próprio rei a ele, né? Aquela mesma espada podia cortar a cabeça dele, meu irmão. Então, aquele jovem era levado para a presença de todo um público, a cidade inteira se reunia, já em júbilos de festa pelo tesoureiro que ia ser apresentado, que era um representante entre o povo e o rei. Ele era a voz da pobreza dentro da casa do rei. E aí, ele se apresentava com aquela túnica real, do lado direito do rei, e quando ele chegava na presença do povo, o rei erguia a mão dele para dizer: este é o indicado. E o povo aclamava com muitos júbilos. E aquele tesoureiro, ele se ajoelhava de frente para o povo, não era de frente para o rei, não. Ele se ajoelhava de frente para o povo, porque ali ia iniciar a sua vida de serviço para o povo. Não era uma vida de serviço só para a casa real, mas ele ia começar a servir o povo. E aí o rei, de trás dele, né? Ele de frente para o povo, o rei botava a lâmina da espada na cabeça dele e o consagrava o grande tesoureiro real da casa real. E aí era dada para ele um anel de selar. Aquele anel tinha a mesma autoridade que o rei tinha. Para você entender a história de José, uma parte, né, da consagração de José dentro da casa de Faraó, você tem que olhar para essa história também. E aí, não acaba aí a consagração dele, porque já tinha se identificado que ele vinha de uma família pobre, ou de uma família que não era rica, era uma família que veio da humildade, que era humilde. Já se tinha a identidade de que ele era um extremo conhecedor do direito sagrado do templo e do direito da casa real, mas ele precisava ainda cumprir uma meta. Coisa que Jesus fez ao contrário, né? Porque o tesoureiro da casa real era jogada por quatro homens jogavam uma chave feita de madeira, uma grande chave do portão central de Jerusalém. Agora ele era o guardião da cidade. Uma chave feita de madeira, né, gigantesca, que a que Jesus carrega é a cruz, né? Quatro homens jogam aquela grande chave de madeira nas costas daquele homem, e ele sozinho ia ter que descer uma grande ladeira, ou um grande numeral de degraus, até chegar lá embaixo. E ninguém poderia ajudá-lo. E ele, a passos curtos, ia puxando aquela chave para não cair e aquela grande chave não cair por cima dele. Porque se ele caísse, ela poderia esmagar ele ou quebrar o pescoço. E ele descia aquela escada, carregando aquela grande chave, e quando ele chegava lá embaixo, ele tinha que puxar ela para dentro da casa onde ia ser a tesouraria, e no lugar onde ele atenderia os grandes homens, né, ou os seus súditos que estariam ali prestando serviço da prestação de conta das famílias que viriam para entregar os seus tributos. Ele botava aquela chave do seu lado direito, ela em pé, escorada na parede do lado do lugar onde ele sentava. Todos os dias era obrigação daquele tesoureiro, quando entrasse por aquelas portas, e olhar para aquela chave. Era obrigação dele todos os dias de olhar a chave e observar se ela não tinha pendido para nenhum dos dois lados,
Se ela porventura, alguém passou e deu um trupicão nela e ela pendeu para um lado, ele tinha que ir lá e botar ela reta. Porque a história daquela chave era a história dele diante do povo. A história do tesoureiro, meu irmão real, ela é a imagem mística que nós temos da autoridade dada pelo Pai para Cristo com relação ao ofício do tesoureiro. Como era que o tesoureiro, qual era a verdadeira ocupação do tesoureiro? O tesoureiro, ele não podia ficar o ano inteiro com a bunda sentada numa cadeira só atendendo as pessoas que traziam os problemas do povo para ele, não. Ele passava uma parte do tempo ali, né, recebendo a prestação de conta que os escrivães traziam para ele, e ele pegava e fazia a separação, porque ele era o administrador real, ele tinha que trabalhar para gerar renda para o reino. Então, quando uma família estava indo muito bem, obrigado, na sua produção, que não existia estatística nenhuma a respeito de morte ou de pragas naquela região, aquele povo era posto dentro de um arquivo específico e ele tinha aquilo como lucro dentro do país. Mas todos os relatórios das famílias que estavam passando por empobrecimento, as regiões onde havia muitas doenças e pragas, essas ele separava. E num tempo específico, ele organizava uma grande viagem e criava uma comitiva e entrava país adentro. Ele se despia das suas roupas que foram dadas lá pelo rei, né? Porque a consagração foi feita perante o povo para ele receber a autoridade. E nos dias do seu serviço dentro da tesouraria, ele não usava aquela capa, ele se vestia com a dignidade de um tesoureiro. Mas quando ele viajava país adentro, ele vestia as roupas da humildade da casa do seu pai. Ele ia como qualquer um daqueles do seu país. Ele se vestia na mesma medida que as famílias pobres de onde ele veio se vestiam. E para eles era uma grande honra receber o grande tesoureiro real dentro da sua igualdade. Ele viajava, né, semanas ali a cavalo, de charrete, e ele não ia na casa dos ricos, ele não ia na casa dos que tinham alcançado bastante herdades, ele não ia, ele ia na casa dos que estavam passando necessidade. Por quê? Porque os que estavam prosperando, para ele não era o foco. Aqueles estavam bem. O alvo dele eram os pobres. A responsabilidade dele como um administrador real era trabalhar a parte da casa que não estava indo bem. Uma regra básica de administração, meu irmão. E ele ia na casa daqueles pobres, e ele levava o relatório. Reza a história, né? A história rabínica, que quando um tesoureiro descia a uma cidade para visitar uma família que estava passando por dificuldade, né? A comitiva que ia com ele não dormia na casa da família pobre. Eles dormiam ou num celeiro ou montavam um acampamento fora da casa. Mas o tesoureiro ia dormir lá dentro daquela casa. Era obrigação dele e sentir a realidade daquela família face a face. E ele entrava naquela casa e ele se sentava com aquela família, ele comia, ele não trazia suas comidas finas para comer com aquela família, não. Porque se ele botasse comidas finas naquela mesa ali, e se ele fosse embora no outro dia, a miséria voltaria para aquela casa. Claro que eles levavam comida, né? Mas a comida fina, quem ia comer naquela noite era só a sua comitiva. Ele ia se alimentar do que os pobres iam comer. E ele se sentava na mesa com aquela família pobre. No primeiro dia em que ele chegava, ele não fazia perguntas.
né? Ele só sentava, pedia pouso naquela casa, dizia para o dono daquela casa que ele foi fazer uma visita, porque ele sabia do grande mal que eles estavam passando, e aquele homem o acolhia. Ele se sentava, talvez comesse até numa panela preta, né? Pela fumaça, a fuligem da lenha, e ele dormia naquela casa, trazendo a nostalgia dos seus fundamentos, trazendo a nostalgia do que um dia ele foi, de onde ele veio. Aquilo para ele era como se fosse uma grande cura na alma, sabendo que ele ia sair dali deixando aquela família numa situação melhor. No dia seguinte, ele era levado pelo dono daquela casa no campo. E aí ele ia perguntar para o dono daquela casa. A primeira pergunta que aquele tesoureiro fazia, meu irmão, não era por que é que no teu campo, por que é que o teu campo não está produzindo? Ele não fazia essa pergunta para o dono daquela casa. A pergunta que ele fazia é: tens subido a Jerusalém? Por quê? Porque se o homem estivesse subindo a Jerusalém, todos os males que estivessem dispostos por culpa ou por eventuais atividades futuras, que eram lidas por Deus dentro da oferta pacífica, todos os males seriam aplacados quando esse homem subindo a Jerusalém levasse uma oferta. Então, aquele mal que estava se instaurando tinha um fundamento, e ele não ia buscar a resposta para aquele mal, né? Querendo saber se aquele homem pecou. Ele não ia procurar saber as respostas para aquele mal, querendo saber se alguém daquela casa pecou. Ele não ia atrás dessa pergunta. A pergunta dele era se aquele homem estava subindo a Jerusalém, porque era a obrigação dele como um homem estar indo na casa de Deus. Ele não entrava imediatamente ali como um reivindicador ou como alguém que tinha interesses em resolver o problema daquela casa, só para que aquela casa gerasse renda para a casa real, não. O fundamento dele visitar a casa daquele homem era fazer com que aquele homem se erguesse da sua pobreza para que a sua própria família estivesse suprida, que era o desejo de Deus no templo. E se aquele homem estivesse passando por uma necessidade, e ele perguntando se ele subiu a Jerusalém, e aquele homem dissesse que não, né? Ele ia dizer: olha, nos livros que me consta aqui, há 2 anos tu estás passando por um mal. E este mal não vai ser abrandado se tu não fores a Jerusalém. E se aquele homem não subiu a Jerusalém, agora, né? Aquele homem tinha que se preparar para subir a Jerusalém. Ele ia continuar a jornada dele, ele ia continuar a jornada nas casas, mas ele dava uma carta, escrevia uma carta aos administradores que ficaram dentro da grande tesouraria. Mas aquele homem estava sob uma ordenança de subindo a Jerusalém antes de ir na tesouraria, porque ele não podia ir na tesouraria. Antes de ir na tesouraria, ele tinha que ir no templo e apresentar a Deus uma oferta pacífica, pela sua casa, pela sua família. Depois de apresentar aquela oferta pacífica, ele ia descer até a tesouraria com aquela carta selada. Ele não podia abrir a carta, né? E quando ele apresentasse aquela carta na tesouraria, o homem que abria a carta ia saber quanto ele tinha que entregar para ele. Dinheiro. Para que era esse dinheiro? Para ele comprar sementes, para ele comprar um mantimento para sua casa, para ele poder fazer um novo investimento no seu campo. E esse dinheiro, ele ia ser cobrado ali, né, nas colheitas que viessem, ia ser cobrado,
em parcelas suaves. Era um dinheiro que estava sendo emprestado, né, para ser devolvido. Era um dinheiro dos quais não se estabelecia juros, mas ele era devolvido na proporção das colheitas e dos pagamentos dos tributos. Ele pagava o imposto da colheita e tirava uma parte do dinheiro, do lucro dele, para pagar uma parte da dívida do dinheiro que foi investido lá atrás. E assim o tesoureiro, ele ia fazendo a manutenção das famílias na terra. Se ele chegasse numa casa onde aquele homem tivesse subindo a Jerusalém todos os anos, se aquele homem tivesse todo o tempo, né, ali diante de Deus com a sua família, e mesmo assim ele estivesse passando por algum mal, né, ele levaria pessoalmente aquele homem a Jerusalém. Olha a autoridade, né? Ele levaria aquele homem pessoalmente a Jerusalém e ele ia ser testemunha diante do sacerdote no templo, que ia o reconhecer como aquele sacerdote ia reconhecer, dizer: rapaz, o tesoureiro real pessoalmente trouxe esse homem, e este homem já é conhecido que ele sobe constantemente aqui ao templo, e ele ia servir como testemunha diante do sacerdote da idoneidade daquele homem para reforçar a resposta diante de Deus. E depois, da mesma maneira como foi feito com o primeiro, era dada a ele uma porção em dinheiro para que aquele homem pudesse novamente fazer um reinvestimento no seu campo. Quando se olha a história de Judas, né, que era o tesoureiro dos apóstolos, que era o que carregava a bolsa, Judas, ele nasceu em família pobre e era alguém conhecedor da matemática, do cálculo matemático, era alguém que tinha o conhecimento da lei do templo, porque nasceu dentro da terra de Israel, e era alguém que conhecia da arrecadação de tributos real. Só que ele não conseguiu realizar a terceira façanha, que era levar o peso dessa responsabilidade como um tesoureiro de Cristo, né? Todos os apóstolos passaram por inúmeras perseguições, e o que ele queria era exatamente, saindo do lugar da pobreza do seu nascimento, sendo alguém que seria um administrador de riquezas, ter um lugar ao sol para ser o que nós vamos mencionar como está escrito um Sebna. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 22, né, do versículo 15, se eu não me engano, até o 25, você vai escutar a história de Sebna. Sebna foi um tesoureiro que, em tempos de muita crise, foi um homem que articulou alianças com o Egito para desvincular, ajudar da aliança com os assírios, trazendo dores sobre os próprios judeus, né? E ele fez isso por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro. Sebna começou a construir um túmulo e cravejar aquele túmulo com pedras preciosas. Começou a construir um grande memorial dentro do país com um túmulo, para que por todas as gerações ele fosse lembrado. E ele ficou lembrado, mas como um tesoureiro a quem Deus rejeitou, né? Você vai ver que Deus manda o profeta Isaías ir na casa de Ezequias e manda ele destituir a Sebna. Deus manda. Aí o cara diz: mas quem instaurou o tesoureiro foi o rei, mas quem manda no reino é Deus. E Deus mandou destituir a Sebna do cargo de tesoureiro, porque ele estava roubando o reino, né? Os tributos que eram arrecadados, e que o que era para ele fazer como um genuíno tesoureiro a quem o povo deveria amar, era completamente o inverso. Aos pobres que estavam passando por dificuldade dentro do país, ele
investia nos ricos, para que os ricos, diante das dificuldades dos pobres, pudessem comprar as verdades dos pobres, aumentando seus territórios, como já falei em algumas outras mensagens aí, né? Aumentando seus territórios, e com isso ele recebia um quinhão por este benefício que ele estava dando aos ricos. E com isso muitas famílias pobres, que deveriam estar sendo auxiliadas pelo ofício de um tesoureiro genuíno, eleito por Deus e identificado pelo povo, porque é o povo quem tem que identificar o tesoureiro. Não é ele quem deve dizer, eu sou o tesoureiro, como muitos apóstolos estão por aí vomitando uma autoridade que eu não vejo neles. Então o apostolado, meu irmão, ele é visto sob essa condição de eleição de autoridade. Quando se fala no apostolado de Cristo, você está vendo um tesoureiro real, alguém com muita autoridade diante do rei, que tem a autoridade do rei pelo anel de selar, que foi Cristo, que trouxe a autoridade do Pai para este mundo, visitando os pobres, vendo a situação calamitosa da pobreza, e você vai ver que Jesus, ele não fez acepção da riqueza, mas ele não beneficiou ninguém em detrimento daqueles que genuinamente eram necessitados. Aí você vê hoje uma classe hipócrita de um bando de ladrões que se intitularam apóstolos, né? Por unção que sabe Deus de onde foi que eles tiraram isso, porque não existe unção apostólica, o que existe é a eleição apostólica reconhecida pelo povo. Quando Judas ele morre, que os apóstolos se reúnem para instaurar a Matias, né? Você vai ver que os apóstolos, eles mesmos não disseram, olha, esse daqui é que vai ser o apóstolo, não. Eles disseram o seguinte, vamos procurar no meio do povo. Não foi no meio da liderança não, meu irmão. Disse, vamos procurar no meio do povo alguém idôneo, alguém capaz, alguém que seja reconhecido como um apóstolo. E quem ia fazer esse reconhecimento não eram os apóstolos, não. Eram as pessoas que estavam ali no meio do povo, que queriam eleger alguém do seu próprio nascimento para ter um lugar de autoridade diante daqueles que exerciam autoridade, que eram os apóstolos. E Matias, quando ele é indicado para ser o apóstolo que substitui o ministério de Judas, a eleição desse apostolado vem exatamente pelo povo que estava ali debaixo da aljava dos apóstolos. Aí eu continuo perguntando para você, talvez até algum apóstolo assista isso aqui. Eu não vejo, vou lhe ser bem sincero, a autoridade de um apóstolo, meu irmão, a autoridade de um genuíno apóstolo, porque para Deus reconhecer um apostolado, esse apóstolo, ele tem que estar em favor dos necessitados. Ele tem que sair do pedestal que se vê hoje, desse bando de ladrões que tem por aí, entendeu? E vestir as roupas da humildade e conhecendo no meio do seu grande povo, porque você vê, o que você vê nas televisões é todo mundo dando testemunho, apóstolo, eu fiz isso, Deus me deu isso, eu consegui isso, apóstolo, maravilhoso, Deus respondeu orações. Mas você não vê um apóstolo, ele levantando um questionamento dentro do seu povo com relação a esses que estão prosperando, em como é que eles estão olhando para o irmão que está do lado, que está passando por alguma dificuldade. Por quê? Porque não está no coração deles isso. Um homem que alcança a humildade ao ponto de se tornar um dispenseiro de auxílio, porque toda a palavra de Deus ela vai falar isso.
que nós devemos amar o nosso irmão como a nós mesmos. E esse amar não está falando, meu irmão, de eu dar um abraço no meu irmão e dizer para ele que eu amo, não. É quando eu vejo ele em extrema ou em alguma necessidade, eu tirar do que eu tenho para dar para ele. Você não vê nesse discurso desses apóstolos, falsos apóstolos, como está escrito aqui, ó. Não sou eu que digo, não. 2 Coríntios 11 diz assim, ó. Vou reler para você. 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 12 a seguir, diz assim, ó. O que faço e seguirei fazendo, tem o objetivo de não dar oportunidade aos que procuram a ocasião de serem considerados iguais a nós nas obras de que se orgulham. Portanto, tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se figura em anjo de luz. Então, quando você olha para essa cortina, Manaus está empestado de falsos apóstolos. Eu vou já deixando assim, porque tem muita gente, meu irmão, que tem tirado a honra dos homens genuinamente que servem a Deus dentro das casas sagradas. Homens que têm feito a obra zelando por suas famílias, né? Homens que com toda a dificuldade têm botado a mão no arado, muitas vezes sem ter ganho nenhum daquilo, e que são vistos como miseráveis. O povo hoje segue um bando de mercenários porque ficam olhando para uma suposta prosperidade que eles carregam, que na verdade é fruto de uma lesão que Deus vai cobrar. Que Deus vai cobrar severamente, não se engane, que já está no limiar desses eventos iniciais. Aí, nós vemos todo esse espetáculo, né, aí, que parece show business. Igrejas, apóstolos. Não confunda o dom com o apostolado, não, meu irmão. Eu tenho variedades de línguas para a glória de Deus. Falo todas as línguas do mundo no Espírito Santo e falo todas as línguas que estão dentro do mundo eterno, que são a língua dos anjos. Isso é um dom. Já ganhei um guia turístico que eu nunca vi na minha vida. Falei 4 idiomas que o cara falava. Eu não entendo absolutamente nada quando eu falo, mas ele entendia porque ele fala. E Deus usou o dom para falar com ele. Não preciso dizer que Deus me deu a palavra da sabedoria e do conhecimento, que é outro dom, que é o dom de mestre. Ser detentor de um dom é uma coisa, o que nos lega mais responsabilidade. Ser detentor de uma autoridade é outra coisa. Aí você vê esses homens agindo como Sebna, que são falsos apóstolos e que vivem cercados de homens com as suas ganâncias, e que a parte mais doente, mais dolorida, mais frágil do povo, que são os pobres, são vistos só como uma massa de acúmulo dentro da casa de Deus, e que esses homens não têm interesse nenhum, a maioria deles tem nojo de visitar um pobre, tem nojo de entrar na casa de um homem que ele toma água num copinho desses copinhos de massa de tomate, porque ele está acostumado a comer nos restaurantes caros da vida, andar em carro bom, né? Vestir roupas caras, e ele, depois que agora se tornou uma estrela do reino, ele não quer mais ser visto com os pobres.
Um miserável desse nunca foi apóstolo. Nem tampouco foi eleito pelo povo. Engana o povo com uma unção que ele diz que derramou sobre ele, que não está na Bíblia, né? E se apoderou desse título para ludibriar um povo que não tem entendimento de nada e que vive, né, perdido. Por quê? Porque o apóstolo, ele tem autoridade no mundo espiritual, meu irmão, para abrir e para fechar os mundos. Ele é o que carrega a chave da cidade sagrada. Um apóstolo genuíno, se ele visita a casa de um pobre e ele libera uma palavra de bênção sobre aquela casa, se ele for um apóstolo eleito pela dignidade divina e reconhecido pelo povo, meu irmão, em menos do cumprimento de um tempo, que é um ano, aquela família acende. Mas você não vê um apóstolo desejando o bem dos pobres da casa. Ele só escuta os testemunhos que muitos trazem e se alimenta daquilo como se aquilo fosse um legado gerado por ele. Porque dentro de toda a sociedade existe, meus irmãos, os que passam dificuldades, mas a ordenança de Deus para o apostolado é para os pobres, não é para os ricos, não. Aos ricos, Deus está incutindo o direito de crescimento. E isso não é mérito desse apóstolo, não. Por quê? Porque o apostolado, que é o tesoureiro, ele foi instaurado no reino para fazer manutenção do ramo fraco. Quando ele foi chamado, Deus não disse: olha, você foi chamado para pegar os ricos, né, do país que tem uma boa produção no campo e você ficar ali cuidando deles. Não. Esses ricos precisam prestar conta com o templo do Senhor e precisavam prestar conta com a casa real, porque eles eram pessoas que estavam dentro do país, portanto devedores do tributo. Mas e os pobres? Era exatamente para isso que existiu o tesoureiro. É para não permitir que num tempo de dificuldade aquela casa perdesse os seus direitos, tendo que vender as suas herdades para quem estava prosperando. Era exatamente para isso que ele foi instaurado. Aí você vê hoje um apostolado apodrecido, que não existe com uma imagem de um apostolado que eu veja como um genuíno apostolado. Eu nem vou citar nomes de apóstolo lá, quem eu reconheço aqui em Manaus como apóstolo. Eu nem vou citar, porque eu também não quero dar vitrine para essas pessoas que eu vejo em alguns momentos também perdendo o fio daquilo para o qual foram chamados, né? Eu não sou contra, como eu já falei, e é digno de honra o homem ter um carro bom, ter uma casa boa, comer em bons restaurantes, como o tesoureiro que comia na mesa do rei. Mas quando havia necessidade dele tirar as suas próprias roupas de relacionamento com a casa real e precisava botar as roupas do seu nascimento, das bases da sociedade de onde ele nasceu, que eram os humildes, ele precisa fazer isso. Ele precisa se despir daquela glória que ele acredita que é dele e que não é. Aquilo ali é um título dado para ele ter o reconhecimento e para que o povo tenha uma esperança. Foi para isso que Deus elegeu o apostolado, para que o povo tenha uma esperança, sabendo que há uma autoridade que tem poder para liberar sobre ele restituição. E aí eu fico olhando toda essa patifaria, um bando de hipócritas medíocres que não tem nada do que o apostolado diz. Talvez tenham nascido pobres, mas se fizeram que nem Judas, que queriam um lugar ao sol e, semelhante a Sébina, construíram um túmulo cravejado de pedras para serem lembrados. É isso que eles querem, serem lembrados pelo povo. Querem ser vistos por uma sociedade. E eu vou lhe ser muito sincero, meu irmão. Eu vou lhe ser muito sincero. Nós estamos vivendo um período extremamente difícil.
as pessoas, elas não querem o bem. Nós vivemos um período onde líderes, eles não ensinam a Sagrada Escritura. Eles não levam para você aquilo que a Bíblia diz, eles não tiram um tempo para ensinar mesmo. Passam o tempo inteiro construindo um discurso de indução para um povo pobre, meu irmão. Um povo pobre, sem direção, que não sabe nem qual é o direito que tem diante do reino, que se agarraram a homens que tomaram para si títulos, sem que o rei o tenha levado diante do povo, mas aquela espada que estava na cabeça do tesoureiro, para dar a ele autoridade diante do povo e para estabelecer com ele a relação real, ela está na cabeça de muito nego aí, meu irmão. Quando Deus começar a cortar pescoço, ninguém fique achando, né, que foi Satanás, porque Satanás, meu irmão, Satanás não tem o poder nem de se mover se Deus não autorizar. Isso o povo não sabe. Satanás não tem o poder nem de se mexer se Deus não autorizar. Por isso, guarde essas palavras. Que o apostolado genuíno possa ser visto pela vitrine de uma autoridade que ela é dada nas raízes de um homem que cresce com Deus, exercendo a justiça do reino. Não a justiça que ele acredita que ele vai exercer quando ele se auto-intitula. Que Deus nos abençoe. Que a sua palavra esteja em nós. Que as maravilhas do seu nome estejam sobre nossas vidas, para que possamos ser compreendidos, para que possamos ser verdadeiramente pessoas que viemos a compreender o que a palavra sagrada nos diz. Pai, abençoa. Abençoa, meu Deus, teus filhos. Abençoa, meu Deus, teus príncipes. Que os teus filhos, Pai, possam verdadeiramente reconhecer o apostolado na vida de quem de direito, buscar honrar a unção daqueles que são verdadeiramente portadores da chave sagrada, que contigo exercem a autoridade de abrir e fechar os mundos. Abençoa, Pai, poderosamente. Desfaz toda essa imundície constituída por homens que se auto-intitularam alguém diante do teu povo, mas que não tem zelo pelos teus, meu Pai, pelos pobres, pelas famílias. Repreende, meu Deus, todo argumento do inferno, toda palavra de falsa autoridade, toda aliança com Meroz, o demônio que está parado e que não quer dar honra aos príncipes armados que sobem da guerra, os teus filhos. Repreende, meu Deus, toda a amarra do inferno e tira, meu Deus, toda a imundície, toda a sujeira do sacerdócio que nós vemos hoje, meu Deus, dentro do nosso país. Dá a tua paz sobre nossas vidas e concede, meu Deus, a tua autoridade a quem de direito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos prospere. Fique comigo nas outras lives que estão por vir. Compartilhe esta live e que o Senhor nos prospere todos os dias. Vou continuar trazendo palavras para você, sempre uma palavra diferente da outra, que são parte do legado desse combo de palavras que eu estou deixando como pegadas, que vai servir com certeza para acrescentar a você como um grande herdeiro do reino. Fui!